Bom dia! A paz do Senhor, Brasil! Meus irmãos, que alegria estarmos aqui para mais uma EBD de jovens da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. E nós estamos aqui em Cariacica, Espírito Santo. E hoje temos convidados especiais para a nossa EBD. E eu vou pedir que eles se apresentem então para vocês. Olá, pessoal, paz do Senhor, eu sou a Larissa, sou professora aqui da EBD e jovem também aqui da Marcas do Evangelho. Paz, gente, eu sou a Alice, dos jovens. Paz, irmãos, meu nome é Lucas Freza, eu sou aluno da EBD dos jovens também. Amém. Olha só gente de primeira aqui para a gente comentar a nossa EBD hoje. Mas antes da gente começar, eu peço que você se inscreva aí em nosso canal, né, dê um like, participe do chat, faça comentários e nos ajude a tornar essa aula assim, mais dinâmica e interativa. Não deixe de participar. Isso aí, você que é jovem, vai escrevendo aí no chat, hein? Dá like. Então, vamos orar com o nosso irmão Lucas Freza. Amém, irmãos, vamos lá. Senhor Deus, neste momento eu venho aqui, meu Pai, te glorificar por esse dia, por esta aula que vamos ter aqui agora, também por este domingo que o Senhor está nos dando, meu Deus, e que o Senhor faça com que essa aula seja abençoada e que com esses ensinamentos que iremos ter aqui agora. Por isso, Deus, eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5 e ela tem por título As Falsas Doutrinas. E antes da gente começar, eu quero também saudar os nossos visitantes. Se você é um visitante de qualquer lugar do Brasil, seja muito bem-vindo aqui no nosso meio. Faça um comentário de onde você é, como você chegou até nós. Se você estiver assistindo ao vivo, também coloque no chat a sua presença para a gente conhecer você e conversar um pouquinho com você, tá bom? E vamos agora para o texto bíblico da lição de hoje. E aí, jovens, tudo bem com vocês? O meu nome é Júlia. O meu nome é Júlia. E estamos aqui para mais uma pregadinha. Júlia, e no pregadinha de hoje, o que você tem para abordar pra gente? Conta pra mim. Pois é, pessoal, essa lição tá incrível. E a gente vai aprender um pouco, Júlia, sobre falsas doutrinas. Pois é, a gente vai ver um pouco sobre o que é a doutrina de Deus, doutrina dos homens e doutrina de demônios. Nossa, como você fala manso. Obrigada. E nessas duas últimas doutrinas, a gente vai ver que inclui mentiras contadas dentro da igreja nos últimos tempos, fora da igreja, misturas, distorção da própria palavra de Deus e a teoria do relativismo também. E a gente vai aprender um pouco o porquê que o Espírito Santo nos alerta lá em 1 Timóteo, que nesse último tempo haveria homens, né, que se deixariam levar por falsas doutrinas, levariam falsas doutrinas dentro da igreja, e como a gente pode se proteger nesses últimos tempos, que é através do temor, através do discernimento e a submissão à palavra, que é o nosso crivo perfeito. Boa, Júlia. E com isso a gente pode destacar outro ponto do nosso versículo, da nossa pregadinha, que é sobre Paulo reforçar o fato de que tudo que Deus criou é bom. E ele também destaca que a gente pode reconhecer a bondade de Deus e reconhecer as dádivas, as coisas que Deus criou, quando recebemos algo de Deus com ações de graça, ou seja, nós recebemos com agradecimento, nós recebemos sem murmurar, sem reclamar, e isso é muito bom, a gente não peca com isso. Receber as coisas que Deus nos dá com ações de graça, com agradecimentos é muito bom. E ele vai realçar também a importância da consagração e do agradecimento a Deus, que foi o que eu acabei de falar. Mas ele destaca principalmente nas nossas práticas diárias, ou seja, no nosso acordar, no nosso se alimentar, no nosso dormir, no nosso sair, que é uma coisa que muitas das vezes a gente está na rua, a gente reclama, acontece isso, a gente reclama. E ele destaca sobre a importância de, em vez disso, você agradecer, você ofertar em ações de graça. Consagrar a Deus, né? Exatamente. E esses versículos que a Júlia falou, eles vão sim abordar sobre a apostasia, sobre ensinamentos que são errados, ensinamentos falsos, mas nós vamos encontrar uma grande ênfase na bondade de Deus e na criação divina de Deus. E a gente vai encontrar a importância de reconhecer, de aceitar e de consagrar as dádivas de Deus com gratidão, com oração. Mas esse texto é uma abordagem central para você jovem, para mim jovem, para nós cristãos, permanecermos com a nossa fé firme nesses tempos atuais, que são os tempos difíceis, são os tempos que isso acontece hoje em dia, né? E nós estamos vulneráveis a isso, é por isso que nós precisamos permanecer com a nossa fé intacta.
Mas, diante disso tudo, esse texto também se preocupa, Deus também se preocupou em trazer para nós uma palavra de esperança, que é que pela oração e pela palavra de Deus, por esse alimento, a gente pode ser santificado. A gente pode permanecer santos. Mas Deus também prometeu para nós que nos últimos dias, nos últimos tempos, Ele salvaria aqueles que invocassem o seu nome e se separassem dessa geração. E que Ele derramaria sobre nós e sobre esses o seu Espírito Santo. Então, o meu recado para você, jovem, nessa manhã, o nosso recado é para que você, jovens, permaneça firme na sua fé, se separe dessa geração e se encontre com Deus. Meu Deus, é forte. Meu Deus, que forte. E aí? E aí, Júlia, você entendeu? Então vamos começar aqui a comentar, né, sobre as falsas doutrinas. Lucas, Alice, Larissa. Então, irmãos, veja bem. Na atualidade, encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus para não sermos enganados por elas. A verdadeira doutrina está fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus, em consonância com as Escrituras. Ela precisa estar em consonância com as Escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E a doutrina de Deus, ela é uma doutrina saudável e benéfica para todas as pessoas. Por outro lado, as ideologias humanas e o falso ensino podem ser colocados no mesmo pacote e serem chamados de doutrinas de demônios. Então não podemos nos permitir ser enganados pelas astutas ciladas do diabo que ronda ao nosso derredor buscando quem possa tragar. Na verdade, o nosso inimigo, ele deseja tragar a nossa fé. E para combater esse inimigo, nós temos a palavra de Deus, que é a nossa espada afiada. A palavra de Deus é a nossa bússola e o nosso farol. Ela nos dá direção e também ilumina o nosso caminho. E agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o significado da expressão doutrina. Nós sabemos que existem 3 tipos de doutrina, mas quais são elas e o que é? Vamos ver? Paz do Senhor, pessoal! Agora nós vamos para a nossa enquete jovem de hoje. Vamos lá fazer umas perguntinhas para alguns jovens? Nós estamos aqui com a Júlia e com a Sara. E nós vamos perguntar para elas. Meninas, o que é doutrina? Um costume, uma prática? Eu acho que é a mesma coisa. Ah, tá. Realmente eu acho que é tipo um costume e uma prática da igreja. Muito boa. E quais são os 3 tipos de doutrina? Eu esqueci. Não sei nem tentar lembrar, não. Não sei mesmo. Tem que ser de surpresa, vai. Agora nós estamos aqui, com o Ronilson ou Romildo. Ronilson, o que é doutrina? Doutrina é aquilo que nós precisamos seguir, mesmo que não seja algo, não sei, pré-determinado. É algo que é aquilo que em algum momento alguém criou ou foi criado por ação de alguma coisa. Não sei explicar certinho, mas eu acho que é mais ou menos isso. E quais seriam os 3 tipos de doutrina? Tem 3 tipos. Vixe. Não sei, sinceramente não sei. Nós estamos aqui com o Mateus ou Matthew para os mais íntimos. Mateus, o que é doutrina? Doutrina são ensinamentos, né, que são impostos numa comunidade. No caso, nós temos que, se pertencemos a uma comunidade, ela tem uma doutrina, tem um ensinamento, para que nós possamos segui-los. Elas não podem ser violadas, temos que seguir à risca a doutrina. Eita, esse prega, hein? Agora, Mateus, quais são os 3 tipos de doutrina que existem? Ixi. Aí eu não sei não. Seriamente, não. Então, vamos acompanhar na aula dos jovens. Vamos lá, quais os 3 tipos de doutrina? É esse. Muito legal a participação de vocês. E agora vamos falar, né? Vamos falar o que é doutrina na expressão. Então, doutrina é um conjunto de preceitos fundamentais que compõem um sistema religioso, filosófico, político, social ou econômico. Ou seja, é um conjunto de regras que rege
algo, né? E as 3 formas de doutrina que nós temos, principalmente quando nós falamos nesse contexto aqui, né, da nossa lição de hoje, é a doutrina de Deus, a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. Nós vamos explicar um pouquinho sobre essas 3 no decorrer dessa aula. E no campo das religiões, quando a gente fala de religião, cada religião tem a sua doutrina, cada religião tem seu dogma, né, o seu conjunto de crenças, e o cristianismo tem o nosso conjunto de crenças pautado na Bíblia Sagrada, né, que é a nossa única regra de fé e prática. Muito bem, Larissa. Muito Obrigada, bem muito explicado aí essa questão da doutrina. E agora eu quero colocar Lucas Freza nessa conversa. Bora lá, Lucas. Bora. Olha só, Larissa falou aí sobre doutrina dos demônios, e eu queria saber o seguinte: doutrina de demônios tem alguma relação com o espírito do anticristo? Tem sim, pastor. A doutrina dos demônios tem relação direta com o espírito do anticristo por detrás dela. Assim como em João 4,3 diz: e todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O espírito de anticristo está no mundo enganando e pervertendo a verdade. O mesmo espírito que dará poder ao anticristo dos últimos dias está atualmente operando no mundo, trazendo confusão, engano, heresias e falsas doutrinas. Então, Lucas, a gente pode dizer, então, que o espírito do anticristo está no mundo, ele também está por trás da doutrina dos demônios. Então, isso está certamente assim trazendo enormes impactos na sociedade. Sim. Isso também, às vezes, acaba respingando no nosso meio, na igreja. E estava atuando desde aquela época, Desde né? aquela Continua época. atuando até hoje. Alice, será que a gente tem, então, que temer, né, ficar preocupado, desesperado, porque nós estamos vivendo num mundo sob a atuação do mal, Do espírito do do anticristo, espírito do anticristo, e sendo também impactado por doutrina de demônios. Então nós temos que ficar desesperados com isso? Então, não há o que temer, porque nós estamos assegurados em Cristo. Glória a Deus. E ele nos deixou em sua palavra que isso aconteceria. E o apóstolo João, em 1 João 4,4, diz: filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então não há o que temer se estamos assegurados na palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. E a gente estava falando aqui sobre as doutrinas de demônios, né? O espírito do anticristo rondando e provocando todas essas coisas, né? Mas o que seria exatamente a doutrina de demônios? Você sabe? Se você sabe, coloca aí no chat e vamos ver. A paz do Senhor, juventude! Meu nome é Igor e bem-vindos a mais um quadro, Conhecendo a Nossa Fé. Hoje nós vamos aprender o que significa a expressão doutrina de demônio. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito diz explicitamente que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pessoal, uma doutrina é um ensinamento ou um conjunto de princípios. Ou seja, uma doutrina de demônios são aqueles valores que vêm direto do forninho lá do inferno. Mas perceba, não são os demônios ou o diabo que vai ensinar a gente diretamente. Eles são ensinados por falsos mestres ou falsos profetas, homens que tiveram sua consciência cauterizada como se tivesse um ferro quente na cabeça dele. Vamos ver então 2 exemplos de doutrinas de demônios lá na carta de Paulo a Timóteo. Primeiro lugar, proibição do casamento. Misericórdia! O que será que a juventude pensa de uma ideia dessas? Mas é claro que essa doutrina é contrária à palavra de Deus, que lá em Gênesis capítulo 2, verso 24 diz: deixará um homem seu pai e sua mãe e apegar-se-á a uma mulher, e serão ambos uma carne.
Muita gente tem a ideia equivocada de que casamento é história de velhinho, coisa ultrapassada. Não, nada disso. Isso é uma instituição de Deus. Segundo exemplo de doutrina de demônios, abstenção de certos alimentos. Mentira. Deus criou os alimentos, inclusive a carne, para a gente se alimentar. E eles são santificados através da nossa oração. Pessoal, o diabo usa o engano, a dúvida e a sutileza para desviar as pessoas e também as noivinhas. Mas tudo isso, será que vai servir de alguma coisa? E se tudo for uma grande perda de tempo, não servir de nada? Mas que inocência admirável! Uma qualidade que dizem ter das noivinhas esperando o noivo. Satanás é o pai da mentira e um homicida desde o início. Suas doutrinas não têm proveito nenhum, senão separar as pessoas de Deus e de sua bênção. Pessoal, o diabo sabe direitinho como manipular toda a humanidade. E é por isso que a doutrina deles são tão eficazes. Por isso que o mundo está assim tão ruim. Porque ele sabe direitinho como mexer com a gente. Mas aí está a importância da leitura diária da Bíblia. As doutrinas mentirosas não passam disso. Mentira. E como é que a gente vence a mentira? Conhecendo a verdade. Porque é conhecendo a verdade que a gente é liberto. É isso aí, pessoal. Vamos de volta lá para a aula. Partiu! Glória a Deus. Voltando ao nosso quadro, conhecendo a nossa fé. Bênção de quadro. Larissa, já temos exemplos de doutrina dos demônios, né? Como, por exemplo, proibir casamento. Você acha que isso é uma coisa boa? Proibir Misericórdia, né, irmão? Não pode. Misericórdia, proibir casamento. Proibir casamento. Se privar também pessoas de alimentação, determinadas alimentações, determinado tipo de alimento também, só pode ser... Só pode ser doutrina de demônio um negócio desse, gente. Mas que exemplo a gente pode dar de doutrina dos homens e doutrina de Deus? O que seria, né? Vamos exemplificar isso. Nós já vimos então, né? Falamos, a gente disse no início que eram 3 tipos de doutrina, já vimos as de demônios e doutrinas de homens. As doutrinas de homens é simples, são aquelas doutrinas que provêm dos próprios homens, né, disfarçadas de doutrinas de Deus. Então, por exemplo, lá no livro de Marcos, teve uma situação que aconteceu com Jesus e os seus discípulos, na qual os fariseus, né, os líderes religiosos, diziam que os discípulos de Jesus estavam impuros, né, porque eles não tinham realizado a cerimônia de lavagem das mãos. Mas aquela doutrina, aquela cerimônia da lavagem das mãos era um exemplo de doutrina de homens. Não era algo imposto por Deus, era algo que aqueles homens tinham criado e tinham instituído como doutrina que dizia ser doutrina de Deus, mas que na verdade era simplesmente o pensamento humano. Sem querer te interromper, mas já te interrompendo, a gente percebe que nos dias de hoje, Lucas e Alice, a gente vê também que muitos líderes, às vezes, querem impor, né, aos seus liderados, à membresia, determinadas situações que não tem nas Escrituras. Doutrinas, né, que não tem nas Escrituras. Então, isso acaba sendo o quê? Doutrina de homens. E foi o que Paulo ensinou ali para Timóteo, né, quando ele se referia às falsas doutrinas, muita gente se levantando dentro da igreja, pessoas crentes mesmo se levantando dentro da igreja, dizendo coisas que, na verdade, não condiziam com o que Deus realmente estava falando. E é aí que nós vamos entrar agora, nas doutrinas que são de Deus. A doutrina de Deus, ela é a chamada de sã doutrina, que é aquela doutrina perfeita. E como nós podemos saber qual é a doutrina perfeita de Deus? Palavra. A palavra de Deus. Então, tudo que vem da fonte da Bíblia é a sã doutrina, é a doutrina verdadeira de Deus. E tudo que vem além disso, depois disso, a mais,
é simplesmente doutrina de homens, né? A gente pode citar, por exemplo, algumas igrejas que instituem dias específicos, né, para serem guardados, ou então quando não se permite comer determinados alimentos, né? Nós não cremos que essas coisas são doutrinas de Deus, são doutrinas criadas por homens, né? É verdade. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui na mesa agora. Larissa, Alice e Lucas. Vocês sabiam que nós da Assembleia de Deus temos uma declaração de fé, onde nós temos assim um corpo de doutrinas? Sabia disso? Sabiam, né? Sabia. Então, veja bem, estão ligados, estão ligados aí. Você sabia? Será que eles sabiam? Vamos ver se sabiam. Olha só, irmãos, nós temos na Assembleia de Deus uma declaração de fé que ela tem 16 pontos, ou seja, 16 doutrinas, e são doutrinas de Deus, extraídas das Escrituras. Eu vou falar aqui 2 dessas 16, mas eu quero que você coloque aí no chat, você participe conosco, colocando aí outras doutrinas que são doutrinas da Assembleia de Deus, da nossa igreja, que entendemos, né, que são doutrinas extraídas cuja fonte é a palavra de Deus. Então, por exemplo, a inspiração da Bíblia Sagrada. Nós temos que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Isso significa que a Bíblia ela foi soprada por Deus. Os homens que escreveram a Bíblia, Davi, Paulo, Jeremias, João, eles escreveram, mas eles estavam sob a inspiração de Deus quando escreveram, né, os livros da Bíblia. Então, nós temos que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Essa é uma das 16 doutrinas. Uma outra doutrina também é a doutrina do Senhor Jesus. Jesus, ele é o unigênito de Deus. Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Jesus, ele nasceu da Virgem Maria. Então, ele teve um nascimento sobrenatural, né? Ele nasceu nascimento virginal. Assim é dito. E também a morte dele foi uma morte especial. A morte de Jesus foi vicária e expiatória. E Jesus ressuscitou dos mortos ao 3º dia. E depois ele ascendeu aos céus, né, e hoje ele está nos céus. Então isso é uma doutrina para nós das Assembleias de Deus. Ó, você já falou duas. Vamos ver se os jovens vão saber as outras 14, né? São 14, vamos lá. Vamos lá. E se eles quiserem dar uma pesquisada... Se quiser, pode dar um Google aí. Dá um Google rapidinho e coloca aí no chat. Mas coloque no chat aí as nossas doutrinas, que são doutrinas de Deus. Isso aí, tá glória. Então vamos agora para o tópico 2, que diz assim, as seduções das falsas doutrinas. Lucas Freza, meu amigo, me diz aí, qual a fonte da sedução das falsas doutrinas? Bom, a idolatria é a sedução das falsas doutrinas. A idolatria é muito mais do que a adoração aos ídolos. É tudo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas. Por isso Jesus afirma que o coração do homem sempre voltará ao seu tesouro. Em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O que domina o coração do homem acaba se tornando um objeto de sua adoração. Muito bem, muito bom. Agora, Lucas, você concorda com aquela frase até famosa que diz assim, o coração do homem é uma fábrica de ídolos? Concordo sim, porque o homem a cada dia mais ele está colocando novos ídolos na frente de Deus. Tanto o celular, por exemplo, muitos jovens, até mesmo adultos, colocando videogames, ou milhares de coisas no lugar na frente de Deus e esquece de buscar a Ele, de entregar a vida dele para Ele, e acaba mais e mais ídolos vindo. Quando o homem não preenche o vazio do seu coração com Deus, né, que é a fonte de todas as coisas, então qualquer coisa que surgir pela frente, ele vai querer tomar aquilo como um ídolo, né? É a história do povo de Israel, é a história de toda a humanidade se repetindo. O ser humano, ele sempre procura alguma coisa para idolatrar. Ou uma imagem, ou um objeto. Mas nós sabemos que nada disso consegue realmente tomar o lugar que deveria ser de Deus, né? Porque só Exatamente. Deus é o único digno de receber alguma adoração. Por mais que o homem busque, então, nesses ídolos, a satisfação, a gente sabe que esse vazio do seu coração
só pode ser preenchido pelo Senhor. E quando nós preenchemos esse vazio com o Senhor, a nossa alma fica verdadeiramente satisfeita. Amém. Não é isso? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alice e Larissa, agora eu vou jogar para vocês duas. Meu assim, Deus. de uma vez só. Que tipo de ídolos tem seduzido o coração dos homens? Será que tem muitos ídolos E por aí aí? seduzindo o coração dos homens? Tem demais, gente. Chega a ser absurdo. Mas os bens materiais têm seduzido os corações. Eu coloco no geral porque eu me coloco nisso também. Mas nós temos idolatrado tantas coisas, nós temos sido seduzidos por tantas coisas. E o orgulho tem nos seduzido também. Eu costumo falar que o orgulho, ele germina outros pecados também. Ele, às vezes, é a raiz de outros pecados. A raiz de muitos pecados. E é isso, gente. Muita gente também tem colocado celebridades mesmo como ídolos, né? A gente viu aí um exemplo recente de alguns shows acontecendo aqui no Brasil e tantas pessoas se submetendo a situações assim precárias para poder estar na frente de uma celebridade e chorando e como se fosse assim o fim do mundo porque você tá vendo uma celebridade. Eu fico assim, meu Deus, o coração dessas pessoas está totalmente carregado de idolatria, né? Agora, Alice, você acha que a gente também, se a gente não se cuidar do nosso coração, a gente pode também criar ídolos dentro também da religião? Tipo assim, um cantor gospel, um grande figura. Será que a gente pode idolatrar esse tipo de coisa também? Sim, acontece muito com cantores do meio gospel, às vezes até mesmo com liderança, e a gente acaba colocando essas pessoas em primeiro lugar, e isso acaba tomando o lugar de Deus na nossa vida. Que perigo, que perigo. Larissa, que mais tem, assim, né, seduzido o coração dos homens? Bom, algo que tem seduzido bastante o coração dos homens, dos jovens também nos dias de hoje, é a luxúria, né? Tudo aquilo que é relacionado a pensamentos ou ações lascivas. Infelizmente, o diabo, ele lança muitas setas, principalmente para nós, jovens, e nós vemos que muitas pessoas, né, elas têm se deixado levar por tudo isso, mas nós sabemos que isso é um espírito que nos ronda, mas a gente precisa vencer, a gente precisa resistir ao diabo, a gente precisa fugir de tudo aquilo que aparenta ser o mal. E outras coisas também, né, têm seduzido a gente, por exemplo, o celular. Né? O celular é um ídolo que, assim, gente, ele é um ídolo que tá na nossa cola. O tempo todo a gente tá com o celular na mão, a gente acorda, tá com o celular, a gente sai pra rua, a gente vai no banheiro, a gente faz tudo com o celular na mão. Misericórdia. Que ídolo! E eu fico imaginando, né, naqueles tempos passados, ou até mesmo hoje, nos dias de hoje também, pessoas que andam com imagens, né, ou objetos. Aí eu fico pensando, Pé de coelho. Pé de coelho também? Tem gente que anda. Ferradura de cavalo. Como é que é? Então. Ferradura de cavalo, pé de coelho. Superstição, né, pra dar sorte. Justamente. Enfim, as pessoas andam com essas coisas e eu fico imaginando. Nossa, às vezes a gente julga, né? Ai, fulano é idólatra, tá carregando isso. Mas a gente anda com isso aqui o tempo todo. Muitas das vezes, e eu falo isso por mim, né? Confessando meu pecado. Muitas das vezes a gente dá mais importância, fica mais tempo com o celular do que se dedica à palavra de Deus, do que pensa em Deus, do que fala com Deus. E misericórdia, é o celular tornando o nosso ídolo e o ídolo que tá com a gente o tempo todo, né? Então a gente precisa estar sempre alerta, sempre voltando o nosso coração para aquilo que é certo, né? Não deixando ele entrar no nosso coração de forma que vai ocupar o lugar de Deus, de forma que vai se tornar, né, esse objeto mais importante do que Deus na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Verdade. Inclusive, a gente observa assim, né, que há um clamor geral de pais e de outras pessoas que têm alguma responsabilidade com filhos ou com adolescentes e tal. Porque o que acontece hoje? Né, o jovem ou adolescente chega em casa, né, com seu celular na mão e se tranca dentro do quarto. Ele não conversa com seus pais, não conversa com seus irmãos, fica ali trancado. Né? Fazendo o quê? Certamente, né, viajando. Certamente algo errado. Viajando, né? Viajando ali com o seu celular, ou então com o seu vivendo com o seu um mundo computador, paralelo, né? Vivendo um mundo virtual, entendeu? Então isso tem prejudicado bastante, né, o relacionamento de pais e filhos e tem prejudicado bastante o desenvolvimento, né,
psicológico, emocional e espiritual também de jovens e adolescentes. Lucas, o celular, então, é um grande ídolo que nós temos hoje e que nós precisamos vencer. Sim, demais, porque nisso aí mesmo, até o que o senhor falou, eu mesmo, durante muitos anos, esse negócio de se trancar dentro do quarto para ficar mexendo no telefone, jogando videogame, essas coisas assim, nossa, era o que eu mais gostava de fazer. Só que eu deixava de ter um relacionamento com meu pai, principalmente com meus pais, né, e principalmente com Deus. Então, isso se tornou um ídolo que é bem difícil, assim, de você largar, de você vencer. Mas com Deus a gente vai conseguir. E parece que todo ídolo que não é Deus, ele também suga a nossa capacidade de viver a vida na plenitude, né? Verdade. Tanto de viver a vida na plenitude e aproveitar as coisas verdadeiramente boas da vida, né? As coisas que Deus proporcionou para nós, para que nós desfrutássemos de maneira santa, saudável e plena, né? Então, por exemplo, o celular mesmo, ele tira de nós a capacidade de estarmos no momento de comunhão, com amigos, com família. Se você colocar um outro ídolo, pessoas que têm como idolatria, né, a luxúria, então a pessoa ela fica viciada naquilo e aquilo impede ela de desfrutar os prazeres de uma forma saudável. Então, tudo aquilo que ocupa o lugar do nosso coração, que não é Deus, também suga de uma forma que você não consegue viver plenamente, né? O pecado que faz isso, né? Sim. O pecado, ele leva à morte, ele aprisiona. E além da idolatria, a revista também traz mais 2 pontos, que é sobre o relativismo e o hedonismo. E sobre isso, vamos dar uma olhada nessa reportagem aí? Bom dia! Um fenômeno recente tem preocupado o mundo cristão. O relativismo e o hedonismo entrando dentro das igrejas. Em contrapartida, um outro grupo mais liberal não vê problemas nestes conceitos e comportamentos. Mas afinal, é certo ou errado apoiar esses conceitos dentro do ambiente da igreja? Hoje, nós vamos conversar com o Dr. Faruqui, um especialista neste assunto. Ele é doutor em ciência da religião e nós vamos recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Dr. Faruqui, é um prazer ter o senhor aqui conosco e a gente quer saber, né, um pouquinho mais do senhor, a sua opinião sobre esses conceitos, né, sobre esse novo estilo de vida. Uma paz do Senhor para o senhor primeiramente. Bom dia para você. O que nós vemos hoje é uma preocupação exagerada de algumas alas conservadoras do cristianismo muito fundamentalista. E nós precisamos de estar mais atualizados com o mundo de hoje. E para isso, a gente tem que viver de uma forma que a gente possa alcançar e incluir todas as pessoas. E nós, jovens, precisamos rever e atualizar nosso conceito e princípios e interpretações da Bíblia. E precisamos ser mais maleáveis com alguns assuntos, por exemplo, o casamento homoafetivo, o aborto. E se nós não formos abertos a novos conceitos, jamais, repitam, jamais vamos conseguir viver no mundo de hoje. Doutor Faruqui, e o que o senhor tem a dizer para nós sobre a privação do hedonismo, a privação dos prazeres que este mundo pode nos oferecer? Eu acho completamente descabido. Mesmo sendo cristãos? Mesmo sendo cristão, descabido. Jesus é sinônimo de alegria, festa e felicidade. Então,
quando o cristão está fazendo algo que lhe traz alegria, felicidade e satisfação, é sinal que Deus está ali presente. Porque Deus é amor, é alegria. E Ele sempre quer o meu bem, o seu bem, jovem, o seu bem, entrevistadora. O importante é ser feliz. Deus quer o seu bem, o meu bem, o nosso bem, e não o nosso mal. Então, para finalizar a minha fala nessa entrevista, anotem isso, não é errado se te faz feliz. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa entrevista, né, o Dr. Faruq? Faruq. E nós ficamos por aqui com a exposição, né, do doutor especialista. Eu agradeço de coração. E aí? Vimos aí um exemplo, né, de uma personalidade falando uma falsa doutrina, né? Falsa doutrina. E aí, como é que a igreja pode se precaver dessas falsas doutrinas, né? Dessas heresias, como foi dito aí pelo nosso doutor? Então, a igreja, ela precisa estar vigilante. Não é isso, Lucas? Alice, Larissa? Sim. A igreja precisa estar vigilante. Nós, né, como igreja de Cristo, nós não podemos estar despercebidos desse mundo, nessa sociedade, né, que está vivendo debaixo de tanta opressão e de tantas coisas falsas, né, tantas mentiras. Então, precisamos estar vigilantes, alertas contra os falsos mestres, contra essas falsas doutrinas, né, que às vezes também batem a porta da igreja. O texto de 1 Timóteo 4, versículo 1, a primeira frase é uma frase muito importante, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, quer dizer, o Espírito já alertou a todos nós, né, há muito tempo atrás, tem 2000 anos que o Espírito já está nos alertando das falsas doutrinas, né, das doutrinas dos demônios. Então, nós precisamos estar alertas e atentos para a voz do Espírito Santo, né, porque sabemos que ele já tem nos alertado sobre essas coisas. Então, esse é o primeiro ponto. Precisamos estar vigilantes. Segundo, nós precisamos também desmascarar esses falsos mestres, quando surgem no nosso meio. Como que a gente pode desmascarar? Como podemos... através do conhecimento da palavra. Não é isso, Lucas? Sim. Quando nós conhecemos as Escrituras, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós podemos, então, identificar o falso ensino, né? As heresias, né? As doutrinas de demônios que tentam, de alguma forma, né? Que tentam chegar no nosso meio. E é interessante citar isso porque nós somos jovens e muitas vezes parece que, porque somos jovens, nós não podemos, talvez, nos aprofundar ou estudar um pouco mais a fundo sobre a palavra de Deus. Mas se a gente não conhecer, a gente não consegue identificar uma heresia, um falso ensino, uma falsa doutrina, um falso profeta. Então, mesmo você, jovem, você pode, mais do que ler a Bíblia, você pode estudar a Bíblia, né? Se aprofundar mesmo no conhecimento de Deus. Verdade. Então, o segundo seria isso aí, né? O conhecimento da palavra de Deus. E o terceiro, promover o crescimento espiritual. Nós precisamos estar em constante crescimento espiritual. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio e de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, se nós estivermos promovendo, né, o nosso crescimento espiritual, nós vamos estar assim, né, ligados a Cristo de forma tal que vamos conseguir nos afastar das heresias, dos falsos ensinos. Glória né? a Deus. Agora, Alice,
como que você promove o seu crescimento espiritual? Uma pergunta direta, objetiva para você. Você que é uma jovem, né, da nossa igreja, como você, jovem, está promovendo o seu crescimento espiritual? Leitura bíblica em dia e aquilo que eu não entendo, que às vezes a gente não consegue entender, e eu sempre estou buscando me aprofundar mais para eu estar por dentro, porque já fui muito levada por heresias, gente. Misericórdia. Misericórdia. E você, Lucas, como que você está promovendo o seu crescimento espiritual? Igual a Alice falou, com a leitura bíblica, fazendo devocional diariamente, buscando também mais informações com os pastores, com os líderes daqui da igreja. E é isso. E ficar sempre alerta também com essas buscas, ficar alerta também com o que você escuta na internet, né? Também, porque, né, que hoje em dia no Instagram, principalmente, aparece muitos falsos pastores misericórdia. Aí, coisas que você pensa ali que, nossa, são maravilhosas, mas só te leva pro buraco. Por detrás é o espírito do anticristo rondando. E geralmente essas doutrinas falsas, né, heresias, elas não vão vir de uma forma ruim, né? Elas vão vir num ensinamento bonito, num vídeo bonito, num podcast legal, né? Numa mesa redonda. Mas a gente precisa estar alerta e perceber, né, os espíritos por trás, se aquilo realmente condiz com a palavra de Deus, se condiz com o ensino que a gente tem aprendido, né, nas nossas igrejas locais, que é o lugar onde nós sabemos que Deus fala. E estar sempre alerta em oração e leitura da Bíblia e jejum. É assim que a gente vai vencendo e vai seguindo. Larissa, se uma jovem, vamos pensar assim, vamos criar uma situação, né, hipotética. Uma jovem te procura e fala assim, Larissa, eu quero crescer espiritualmente. Que conselho você daria para essa jovem? Vai orar, ler a Bíblia e orar. E ler a Bíblia e jejuar. Não tem outro segredo. A oração, o jejum e a leitura da palavra de Deus são as chaves poderosas para que a gente possa crescer na presença de Deus. Então, quando a gente ouve nas Escrituras assim, antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ali está envolvido oração, leitura, consagração, jejum. Então, é fazendo isso que a gente vai criando, digamos assim, né, nossa crosta, né? Nossa crosta. Ou então uma capa protetora, né? Contra, né, essas armadura heresias, de Deus. A armadura de Deus. Sim. Obrigado pela palavra aí. Vamos nos equipar com as armaduras de Deus para vencer, então, as falsas doutrinas, para vencermos, né, as heresias e o engano doutrinário. Muito bem, então, agora a nossa irmã Alice tem algo importante a falar para todos nós aí, né, Alice? Então, gente, chegando ao fim dessa aula, e as falsas doutrinas, elas são reais, elas estão aí no mundo, mas Deus sempre nos alertou sobre o anticristo e sobre as doutrinas de demônios, mas Ele sempre nos ofereceu recursos diante da sua palavra, sobre que isso tudo aconteceria. Mas essa lição, ela reafirma o nosso compromisso como igreja de propagar, ensinar e alertar o povo sobre isso e os levar e conduzir a essa doutrina. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Glória a gente possa estar sempre firme, né, nessa sã doutrina. E agora nós vamos para um momento muito importante também na nossa lição, que é a hora das nossas ofertas. Esse é um momento separado que você pode ofertar. Aqui embaixo está aparecendo todos os meios para você fazer isso. Nós contamos muito com você nessa obra. Tudo isso aqui tem um custo, não é possível fazer a obra do Senhor sem dinheiro, então seja você um contribuinte dessa obra. Nós também, aqui na nossa igreja, temos uma campanha que é o Voto dos 1000 Valentes, porque nós queremos comprar esse espaço maravilhoso que o Deus nos deu, que está aqui em Cariacica, no Espírito Santo, e você pode fazer parte da compra desse imóvel, fazendo um voto com o valor que o Senhor colocar no seu coração, o valor que você puder contribuir. Durante 5 anos nós vamos contribuir com esse voto, pela graça de Deus nós vamos comprar este espaço. Então, essa é a hora para você fazer isso e faça com alegria. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa, então Deus
faz essa semente brotar. Deus, faz ela crescer, germinar. O teu espírito convence. Vou editar o meu comportamento, deixar o velho homem pra trás e aquelas coisas de criança. Eu vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo em Deus, em Deus. Amém. Então vamos orar, né, para encerrarmos a nossa aula de hoje, a nossa aula de número 5. Lucas. Vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta aula que o Senhor nos deu, meu Deus, quão maravilhosos esses ensinamentos. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito. E Deus, eu quero pedir também que o Senhor continue nos abençoando durante este domingo, nos enchendo com o Teu Espírito e nos dê, Senhor, também esta noite um culto maravilhoso na Tua presença. Por isso, Deus, nós te clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu Pai. Amém. Amém. Tchau.